Mas aí deve estar pessoas assistindo a gente pensando assim, pô, mas quando eu acordo, doutor, eu não funciono. Eu só funciono depois que abre a janela, né? E depois que toma ali minha xícara de café, aí eu acordo. E elas ficam pensando assim, beleza, poxa, eu adoraria não depender dessa xicrinha de café. Você acha que tem alguma coisa que ela possa fazer? Ou do tipo assim, não, continua com a tua xicrinha de café. Vamos dizer, pessoas que talvez não tenham bipolaridade, mas são um pouco ansiosas. Eu sou um pouco ansioso. Eu tenho TDAH, ansiedade é o meu ser, entendeu? Eu não sou muito do café, mas digamos que eu tome ali uma vez por semana, é mais ou menos isso, uma xícara. Seria então interessante que eu evitasse isso, porque na hora que eu sinto aquela euforia, né, aquele gás que o café dá, ao mesmo tempo eu também estou piorando a minha ansiedade, o que atrapalha o meu dia. O que você acredita que a pessoa pode fazer, ou seja, para trocar? Tem como trocar o café por alguma outra coisa que dê energia, mas não dê essa ansiedade? Como é que é isso? Primeiro, não tem problema nenhum se a pessoa quiser tomar um café e ela não tem crise de pânico, ela não tem ansiedade, ela não tem transtorno bipolar em nenhuma dessas fases. Até mesmo alguém que tenha transtorno bipolar pode tomar café em determinadas fases. Mas sempre observando, isso vale para todo mundo, de ingerir cafeína antes das 2 horas e pela quantidade também. Então, se a pessoa gosta do café, ela quer tomar o café dela, tudo bem, pode tomar. O café dela não tem problema nenhum. Sim. Algumas pessoas é que precisam tomar muito cuidado. Por exemplo, se você tem crise de pânico, é melhor você zerar a cafeína da sua vida, porque a cafeína classicamente está associada à crise de pânico. Caramba. Pessoas com TDAH frequentemente abusam da cafeína naturalmente. É quase como uma tentativa de automedicação. É muito comum, antes de alguém com TDAH receber uma receita de psicoestimulante ou um tratamento de psicoestimulante, essa pessoa fazer uso de quantidades absurdas de cafeína. É mais ou menos como uma tentativa de automedicação. Por ser um psicoestimulante também a cafeína, a gente esquece disso muitas vezes, a pessoa acaba usando e abusando bastante daquilo. Então não tem problema tomar cafeína, desde que com moderação e olhando para qual é a sua real situação. Algumas pessoas não podem chegar perto de cafeína, outras pessoas não terão problema algum em tomar cafeína de maneira moderada, e sempre naqueles horários que a gente conversou, para não deixar atrapalhar a insônia. A questão é que a cafeína, ela causa dependência, ela pode ter dependência, inclusive abstinência. Alguém que para a cafeína já está muito acostumado e para a cafeína simplesmente pode ter excesso de irritabilidade, dor de cabeça insuportável no outro dia, pode ter náusea ou enjoo. Então, dependendo da quantidade que a pessoa usa de cafeína, ela vai ter que retirar pouco a pouco. E uma das técnicas seria o quê? Você substituir por café descafeinado ou qualquer outro tipo de bebida quente que não contenha cafeína ali. Porque muitas vezes que a pessoa... O café descafeinado também pode dar a energia que a pessoa precisa do café? Ou ele vai, café descafeinado enfim, é como se você perdesse o superpoder do café que a pessoa sente. Definitivamente ele não vai ser psicoestimulante como o próprio café. Por quê? Porque não é o café, é a cafeína contida dentro do café. Tanto é, quando a gente está falando sobre essas questões de saúde mental e cafeína, a gente tem que englobar tudo, porque na verdade é a cafeína que tem esse efeito. Quando você vai para o café descafeinado, a maioria ainda vai ter um pouco de cafeína ali dentro, não é zero cafeína. A maioria dos cafés descafeinados contém algum traço de cafeína ainda. Porém, em geral, é pouco. Em geral, não chega nem perto do café que não é descafeinado. Então, uma das formas de fazer imagina que alguém toma 8 xícaras de café por dia e quer diminuir. Ele provavelmente poderia ir numa primeira semana para 7 xícaras de café normal e 1 xícara de café descafeinado. Na outra semana, ele vai para 6 normais, 2 descafeinados, 5 normais, 3 descafeinados. E assim progressivamente, semana a semana, vai substituindo um pelo outro. Por quê? Porque quem toma muita cafeína dificilmente consegue retirar de um dia para o outro sem ter vários sintomas de abstinência. Sim. Porque a cafeína ela vai no seu cérebro e ela faz algo, né? Como que ela causa o efeito dela? A cafeína ela vai lá no seu cérebro e ocupa o receptor de adenosina. O que é adenosina? A adenosina é uma substância super interessante. É uma substância que, quando começa o seu dia, ela está no nível baixo e ela vai se acumulando ao longo do dia.
Então, pensa nela como se ela fosse uma substância que vai mostrar para o seu cérebro que você está cansado. Vai mostrar para o seu cérebro que, olha, tem muita adenosina, quer dizer que a gente já cansou, já fizemos todas as nossas tarefas do dia, está cansado, vamos embora. Vamos repousar, né? Vamos repousar. Sim. O que a cafeína faz é bloquear essa adenosina, o receptor de adenosina, na verdade. É por isso que quando você toma um café e você está cansado, você toma café, você desperta, mas aquela adenosina continua acumulando no seu cérebro. Só que ela não consegue entrar no receptor porque a cafeína está lá. A cafeína está lá. Ela é muito parecida com a molécula de adenosina. Está lá ocupando o lugar. Ocupa o lugar. Mas aí, quando a cafeína sai do seu receptor, vem aquela enxurrada, aquela barreira de adenosina, vem de uma vez. Tanto é que muita gente sente isso. Toma um café, fica alerta. De repente, chega um horário que, bum, vem dar aquela queda imensa de cansaço. Quase como uma ressaca depois daquele período. O que aconteceu foi isso, a cafeína estava ocupando o receptor, enquanto isso vinha cada vez mais adenosina sendo acumulada no seu cérebro, e de repente a cafeína sai e vem uma enxurrada de adenosina. Você sente aquele baque gigante. Nossa, muito interessante isso.